Há muito tempo, na época das lendas, deuses caminhavam sobre a terra e atormentavam os mortais. Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, tinha um poder para destruir a humanidade, mas escolheu protegê-los. Jovens e corajosos cavaleiros do mundo todo juraram lealdade a ela. Eles aprenderam a dominar o cosmo, uma energia existente em todos os seres. Os punhos desses cavaleiros atravessavam o céu nas batalhas contra aqueles que desejavam a morte de Atena. Com o passar das eras, os deuses recuaram e se tornaram mitos. Mas então, há 18 anos, Atena renasceu como uma criança. Um cavaleiro vestido uma armadura dourada deu sua vida para protegê-la. Esse cavaleiro foi encontrado por um homem, Almanquido. A criança era uma humana mortal com o poder de uma deusa. Desde esse dia, Kido busca uma nova geração de cavaleiros dispostos a lutar por Atena. Quando criança, um garoto chamado Seiya vivia com sua irmã Seika. Por não terem pais, um sempre estava cuidando do outro. Seika ensinou Seiya a lutar e se proteger. Porém, um dia, durante o treinamento, Seiya sem querer encostou no colar que Seika utilizava e um estranho poder despertou, o poder do universo. Esse é o Cosmo. Naquela época, Seiya não sabia o que isso significava, mas Seika sim. Ela sabia que essa energia traria um grande perigo ao seu irmão. Não muito depois, a casa onde eles moravam foi invadida. Seika conseguiu esconder seu irmão para que ele não fosse capturado, mas ela não teve a mesma sorte. Seiya era muito pequeno e não pôde fazer nada para salvar sua irmã. Ele apenas ficou assistindo de dentro do armário sua irmã ser levada. Seiya nunca mais viu Seika e se culpa por não ter sido forte o suficiente. Por causa disso, Seiya continuou treinando e também nunca deixou de procurar por sua irmã. Anos se passaram. Seiya ganha vida em lutas clandestinas. Devido à sua forma de lutar, que se parece com uma dança, Seiya atraiu bastante atenção e também conseguiu muitas vitórias. Agora ele enfrenta o campeão invicto do octógono, Jaki a Fera. Porém, Seiya também irritou algumas pessoas, dentre elas o dono do local, Cassius. Durante a luta contra Jaki, Seiya leva vantagem, já que o inimigo não consegue acertar ele, mas Cassius fica irritado com Seiya dançando o tempo todo. Então ele mesmo decide entrar no ringue. Cansado dessa luta, Cassius elimina Jaki com um único chute. Em seguida, ele avança contra Seiya. Dessa vez, Seiya fica na pior. Cassius é muito mais forte e dá uma surra nele. Seiya quase perde a consciência no combate, porém isso faz ele lembrar de sua irmã. E também faz ele ter uma estranha visão. Quando Cassius está prestes a acabar com a luta, Seiya desperta parte de seu cosmo, criando uma pequena explosão de energia que arremessa Cassius para longe. Esta luta estava sendo assistida de longe por um homem. Quando Seiya se levanta de novo, ele está bem mais forte. Ele consegue usar uma pequena parte de seu cosmo em seus ataques, mesmo não tendo noção disso. Porém, é o suficiente para ele criar uma abertura e assim fugir da arena. No vestiário, um homem chamado Dócrates se aproxima e diz que do lado de fora tem alguém que sabe sobre a Seika. Então Seiya decide segui-lo. Do lado de fora, o homem que esperava por Seiya é o Kido. Ele explica que a luta que Seiya teve na arena irritou algumas pessoas e agora ele se tornou um alvo. Kido diz que em pouco tempo, Vandegrade chegará onde eles estão e tentará levar Seiya. Grade é a ex-mulher de Kido e ela comanda essa arena de luta, utilizando as batalhas como fachada para encontrar pessoas como Seiya que são capazes de utilizar o Cosmo. A conversa entre os dois é interrompida quando o exército da Grade se aproxima. Seiya não entende o que está acontecendo, mas ele decide seguir o Kido mesmo assim. Dócrates fica para trás para ganhar um tempo, apesar que ele não consegue ganhar tempo nenhum. Ele é derrotado rapidamente pelos Cavaleiros Negros de Grade e levado como prisioneiro. Seiya e Kido vão ao encontro de Mylock, o assistente de Kido. Ele possui armas com munição especial que é capaz de penetrar a armadura dos Cavaleiros de Grade. O trio foge de carro, mas a perseguição continua. Um helicóptero se aproxima tentando destruir o veículo deles. Na fuga, Kido tenta explicar sobre o Cosmo, mas essa não é uma boa hora para fazer isso. Eles atravessam as ruas até conseguir despistar o helicóptero em um túnel. Seiya exige explicações, mas ele é derrubado. Seiya acorda algumas horas depois dentro de uma aeronave ainda atordoado com tudo que está acontecendo. Kido decide explicar tudo quando estiverem em um lugar seguro. Eles chegam até a mansão. Kido explica que todo mundo tem um propósito, e o de Seiya está ligado a uma antiga lenda. Ele diz que a deusa Atena voltou na forma humana, e Seiya está destinado a se tornar um de seus cavaleiros. Seiya não leva a sério nenhuma palavra de Kido, mas então ele revela que há 10 anos, Grade detectou um forte cosmo que levou ela direto até o local onde Seiya e sua irmã moravam. Kido diz que Seika se entregou para que Seiya não fosse levado, já que o cosmo que eles haviam detectado era o de Seiya. De acordo com Kido, Seika sabia que o destino de Seiya era se tornar o Cavaleiro de Pégaso. Nesse momento, Saori Kido, filha de Almanquido, aparece na sala carregando uma caixa. Kido revela que Saori é a reencarnação da deusa Atena, e por causa disso, ela também é um alvo de Grade. Dentro da caixa que Saori carregava estava o antigo colar da Seika. Kido diz que esse colar é a chave para a armadura de Pégaso. Só assim,
Seiya terá alguma chance contra o exército inimigo. Seiya ainda não acredita em nada do que Kido está falando para ele, e também não está disposto a proteger uma garota rica e mimada. Mas Kido confia que Seiya fará o que é certo. Ele diz que Marin, a Amazona de Prata, poderá ajudar Seiya a revelar os segredos do pingente de Pégaso. Dessa forma, Seiya poderá proteger a Saori. Seiya se recusa a acreditar que tudo isso seja realmente sério, até porque Kido fez um péssimo trabalho em tentar explicar toda essa mitologia para alguém que ele acabou de tirar das ruas. Enquanto isso, no octógono, além dos Cavaleiros Negros, há um outro cavaleiro que trabalha para Grade. Esse é o Ikki, o Cavaleiro de Fênix. Ikki consegue sentir os resquícios de Cosmo de Seiya na arena, confirmando que de fato Seiya possui a energia que Grade busca. Cassius quer uma revanche contra Seiya, mas antes ele passa por um teste para saber se realmente seria capaz de enfrentar um cavaleiro. Cassius enfrenta um dos Cavaleiros Negros, e apesar de não possuir Cosmo, ele consegue durar bastante na luta e aguentar os ataques do inimigo. Grade percebe que Cassius tem potencial e decide levá-lo junto para testar o novo protótipo deles. De volta à mansão Kido, durante o café, Saori conhece um pouco mais sobre a vida de Seiya. Porém, de repente, ela começa a perder o controle de seu poder e o Cosmo de Athena se manifesta por alguns instantes. Isso também faz com que os dois tenham uma breve visão da deusa Athena. Kido explica que Saori carrega o Cosmo de uma deusa em um corpo mortal. Por causa disso, ela não é capaz de controlar totalmente esse poder. Essa mansão foi projetada para bloquear a energia e impedir que Grade detecte eles. O poder de uma deusa pode ser uma ameaça para o mundo. Nessa hora, Seiya finalmente percebe que toda a conversa sobre deuses, Cosmo e cavaleiros não é uma loucura. Mais tarde, Saori diz a Seiya que quando era criança, alguém tentou matá-la, mas ela foi protegida por um cavaleiro. Depois, foi encontrada por Kido e Grade. Enquanto Kido quis criar Saori como uma filha, Grade ficou interessada na armadura de ouro. Ela usou a armadura para desenvolver uma tecnologia avançada. Saori diz que um dia ela vai se tornar Athena e não tem escolha sobre isso, mas Seiya pode decidir se quer ou não ser um cavaleiro. Saori acredita que todos podem escolher seu próprio destino, exceto ela. Seiya pergunta sobre as visões que acontecem durante as explosões de Cosmo, e Saori explica que isso são janelas para o universo, mostram coisas que podem acontecer. Seiya decide ir até a Marin para aprender a dominar seu Cosmo e assim encontrar sua irmã. No prédio da Grade, ela está fazendo uma transfusão de Cosmo de uma de suas cobaias, mas seu objetivo é encontrar Athena logo antes que ela desperte como uma deusa e destrua o mundo. Ikki diz que eles podem usar o prisioneiro para descobrir a localização da mansão Kido e encontrar Athena antes que Seiya se torne um cavaleiro. O prisioneiro deles é o Dócrates, que foi capturado durante a fuga do octógono. No dia seguinte, Mylock leva Seiya até uma ilha afastada. Esse é o local do treinamento, que começa no momento em que Seiya chega. O primeiro teste que ele faz é escalar uma enorme montanha para poder se encontrar com a Marin. Depois de uma longa escalada, Seiya finalmente encontra com sua mestra, que não está muito disposta em treiná-lo. Apesar de Seiya possuir o pingente de Pégaso, ele não demonstra ter todas as qualidades de um cavaleiro, como está comprometido em dar sua própria vida para proteger a deusa Athena. Mas como Seiya quer encontrar Seika, ele não desiste do treino. Marin diz que já treinou um cavaleiro que também tinha obsessão por um objetivo próprio. Esse era o Cavaleiro de Fênix, o mais poderoso cavaleiro de Athena, segundo a Marin. De qualquer forma, Seiya ainda está disposto a se tornar um cavaleiro. Então, Marin diz que irá treiná-lo se ele for capaz de destruir uma pedra com as próprias mãos. Seiya não entende como é possível alguém fazer isso. Ele até tenta, mas não adianta. Então, Marin explica sobre o Cosmo, a energia que todos os seres possuem. Os cavaleiros são capazes de acessar esse poder e fazê-lo explodir, dessa forma despedaçando os átomos de qualquer coisa. Seiya tenta novamente, se concentrando em sua energia interior, porém, pouco antes de acertar a pedra, as lembranças da sua irmã o fazem perder o foco. Marin percebeu que Seiya está em um conflito interno, então decide treiná-lo, não só para que ele se torne um cavaleiro, mas também para ele superar o seu passado. Enquanto isso, no prédio da Grade, Cassius passa pelo processo de transformação em Cavaleiro Negro. Todo o seu corpo foi modificado e agora ele tem um poder para destruir deuses. Ou pelo menos é isso que Grade acredita que seus cavaleiros são capazes de fazer. Cassius só tem interesse em acabar com Seiya, e Grade tem outras preocupações no momento. O prisioneiro deles não quer falar nada que sabe, então ela pede que Ikki cuide desse problema. Os dias vão se passando e o treinamento de Seiya continua. No começo, ele não consegue acompanhar a coreografia ruim de luta da Marin. Ela mostra que a verdadeira arma de um cavaleiro é o Cosmo. Enquanto Seiya não for capaz de fazer seu Cosmo explodir, ele não poderá enfrentar seus inimigos. Além disso, Seiya não pode confundir obsessão com propósito. Mesmo que ele carregue uma culpa, a sua força está além disso. Enquanto isso, Ikki vai até Dócrates, mas diferente dos métodos de tortura utilizados antes, Ikki tem algo especial preparado para o prisioneiro. Ele usa o golpe fantasma de Fênix,
uma técnica secreta que é capaz de ler e manipular a mente do adversário com o objetivo de torturá-lo, expondo seus piores medos através de ilusões, destruindo por completo a mente do oponente. Dócrates não resiste ao ataque e, no fim, ele revela o que sabe. De volta ao Pégaso, pouco a pouco, Seiya vai evoluindo no treino, entendendo melhor o que é o Cosmo que a Marin tanto fala e conseguindo liberá-lo. Seu verdadeiro poder começa a tomar forma. Seiya finalmente é capaz de fazer seu Cosmo explodir. Por causa disso, a armadura de Pégaso o aceita como um cavaleiro. Seiya desperta parte da armadura, porém, nesse momento, Seiya se lembra do seu passado, de quando sua irmã foi levada. Grade não era a única que estava lá. A Alma Kido também estava com ela. Ambos foram os responsáveis pelo sequestro de sua irmã. Com raiva, Seiya decide retornar para a mansão, mas Marin tenta impedi-lo, já que o seu treinamento não foi concluído. Os dois voltam a lutar em uma coreografia estranha. Marin diz para Seiya se acalmar. Se o coração e a mente não estiverem puros, a armadura irá rejeitá-lo. Mas Seiya não se importa com nada disso. Ele quer saber o que Kido fez com a irmã dele. Por causa da raiva, Seiya perde a luta e sua armadura sai de seu corpo. Mesmo assim, ele não desiste. Ele vai sair dessa ilha a qualquer custo. Marin entende que Seiya não vai mudar de ideia, então deixa ele partir. Na mansão Grade, a vilã está preparando um mecanismo para extrair o poder da Athena. Eles precisam fazer isso sem ferir o corpo da Saori. Do contrário, uma explosão de Cosmo pode ocorrer e será o fim de tudo. Na mansão Kido, Seiya aparece em busca de explicações. Saori intervém e promete explicar tudo para ele. Os dois saem da mansão juntos. Em um lugar desnecessariamente longe da mansão, Saori explica que na infância ela não tinha nenhum controle sobre seus poderes, e em um certo momento ela causou uma explosão de Cosmo que atingiu Grade, destruindo os braços dela. Grade estava morrendo, então Kido usou o poder da armadura de ouro para salvá-la, transferindo uma parte do Cosmo da armadura para ela. Só que desde o acidente, Grade precisa de Cosmo para sobreviver. Por causa disso, ela e Kido passaram a buscar crianças e jovens por todo o mundo que possuíam o Cosmo. Porém, Seika não tinha isso, e quando Grade percebeu, ela deixou Seika ir embora. Mas Seika sabia que se ela voltasse para o seu irmão, ele estaria correndo perigo. Então, Seika fugiu, deixando Seiya para trás, para que ele pudesse ficar salvo de Grade. Depois do acidente, Grade ficou convencida que o poder de Athena iria destruir o mundo. Ela passou a procurar um modo de impedir isso. Kido percebeu as intenções dela e fugiu com a Saori, deixando sua filha escondida enquanto aprendia a controlar seus poderes. Porém, Grade continuou sua busca por jovens com Cosmo. Centenas de crianças foram levadas e usadas para mantê-la viva. Seiya entende que nunca encontrou sua irmã porque a Seika não quer ser encontrada. Mesmo que ele não tenha escolhido ser um cavaleiro, esse é o destino do qual ele não pode fugir. Saori ainda tem medo de que seus poderes realmente possam causar a destruição do mundo. Então ela pede que Seiya impeça ela se isso acontecer. De repente, eles olham a aeronave da Grade se aproximando da mansão e vão até lá. Na mansão Kido, Mylock avisa que os inimigos estão chegando. Kido decide ficar para trás para ganhar tempo, enquanto Mylock vai ajudar Saori a fugir. O plano dele é explodir todo lugar levando Grade junto, então ele prepara uma bomba. Os homens do Kido tentam proteger a entrada, mas eles não são páreos para os Cavaleiros Negros. Mylock chega até a aeronave, onde está sendo protegida por mais Cavaleiros Negros. Como ele precisa chegar até Saori, ele decide enfrentar esses inimigos. Mesmo sem armadura e sem Cosmo, ele é capaz de lutar. Grade chega até onde Kido está e os dois começam a conversar. Grade não culpa Saori pelo que aconteceu no passado, mas ela não pode permitir que a deusa Athena desperte. Kido não concorda com essa decisão. A Saori foi confiada a ele pelo Cavaleiro de Ouro, e ele está disposto a fazer o que for preciso para protegê-la. Kido tenta usar o detonador da bomba, mas ele é atacado por Cassius, que tira o detonador de sua mão e depois o destrói. Grade ordena que Cassius vá atrás de Saori. Seiya e Saori chegam na mansão. Seiya enfrenta alguns Cavaleiros Negros, sem muitas dificuldades, mas Cassius aparece. Seiya tenta chamar a armadura de Pégaso, mas ele não consegue. O problema é que sem armadura, Seiya não é capaz de lutar contra Cassius. Como o Mylock também estava ocupado com os Cavaleiros Negros e ainda precisava chegar na aeronave, não havia ninguém por perto para proteger a Saori. Kido foi até a bomba que estava escondida para ativá-la manualmente, o que definitivamente poderia ter sido uma ideia melhor elaborada, já que todo mundo ainda estava na mansão. Por sorte, Mylock conseguiu chegar na aeronave a tempo, mas a explosão ainda atingiu a Saori e o Seiya, que estavam no pátio ao lado. Ambos sobreviveram, mas Saori foi levada. De volta à mansão Grade, antes de iniciar a extração, Grade vai até sua filha. Apesar de tudo, ela não queria que as coisas seguissem por esse caminho. Só que Grade acredita que essa é a única maneira de proteger o mundo. Saori perdoa sua mãe e aceita seu fim. A extração do poder de Athena começa. Na mansão Kido, sobrou apenas Seiya e Mylock. Seiya finalmente decide aceitar o seu destino como cavaleiro e faz as pazes com seu passado. Ele ainda deseja encontrar sua irmã, mas o seu propósito é maior. Agora, ele é um cavaleiro de Athena. Seiya e Mylock partem para salvar Saori. Ao se aproximarem da mansão, logo eles se tornam alvos da linha de defesa do lugar.
Mylok não vai conseguir pousar, então ele chega o mais perto possível para que Seiya salte. O cavaleiro desperta seu Cosmo e se joga do avião. Ao atingir o chão, ele finalmente está vestido com a armadura de Pegasus por completo, que por algum motivo tem um capacete que parece ser muito folgado para a cabeça dele. Seiya parte para cima dos Cavaleiros Negros, derrotando todos com facilidade. Cassius também aparece, só que dessa vez ele não é capaz de enfrentar um cavaleiro de verdade. Dentro da mansão, Grad não aguenta ouvir os gritos de desespero de sua filha e decide cancelar o processo, mas Ikki não permite. Ele também deseja destruir Athena. Ikki veste sua armadura de Fênix com um capacete desnecessariamente maior que sua cabeça e derrota todos os Cavaleiros Negros de Grad. Ela tenta enfrentá-lo para salvar Saori, mas também é derrotada. Ikki revela que matar Athena era apenas o primeiro passo. Ele tinha outro objetivo em mente e rouba o pingente da armadura de ouro que estava com a Grad esse tempo todo. Nesse momento, Seiya aparece. Então a batalha entre Pégaso e Fênix começa. Os dois incrivelmente lutam de igual para igual por um tempo, apesar de Ikki ter mais treino como cavaleiro do que Seiya. Seiya usa os meteoros de Pégaso para bloquear o Ave Fênix. O choque entre os ataques causa uma grande explosão de energia que destrói o teto da mansão, fazendo eles caírem de volta na câmara da extração. Grad estava desligando a máquina para salvar sua filha, mas o processo estava quase no fim, e em vez de extrair o poder da deusa, isso fez com que Athena despertasse, dando uma peruca roxa muito estranha para Saori, e também o báculo de Athena. Ikki avança contra Athena para impedir a transformação, mas a deusa libera sua energia destruindo por completo a armadura de Fênix. Uma grande explosão de Cosmo acontece, a energia se espalha por todo lugar, destruindo tudo pela frente. Seiya conseguiu resistir ao impacto e tenta se aproximar, porém, cada vez que ele chega mais perto, a energia da deusa fica mais intensa e sua armadura não é capaz de protegê-lo desse Cosmo. Apesar do pouco tempo que passaram juntos, Seiya sabe que a Saori é mais do que apenas um receptáculo para a deusa Athena. Mesmo uma deusa pode escolher proteger o mundo ao invés de destruí-lo. Athena não é apenas a deusa da guerra, mas também da sabedoria. As palavras de Seiya alcançam Saori, que finalmente consegue controlar por completo o poder de Athena, se tornando a guardiã da Terra. Saori acorda, o poder da deusa ainda está despertado nela, mas sob controle. Antes de saírem das ruínas da mansão, Saori vai até Grad e usa seu Cosmo para curar os braços de sua mãe. Dessa maneira, ela não precisará mais sequestrar crianças e roubar os Cosmos delas. Isso fez Grad perceber que cometeu um grande erro. Ela deveria confiar na Saori, da mesma forma que Al-Mankido sempre fez. Seiya e Saori se encontram com Mylok e os três retornam para a ilha de treinamento. Ao longe, eles são observados por Ikki, que ainda estava vivo e em posse da armadura de ouro. Agora que a batalha contra Grad acabou, a jornada deles está apenas começando. Saori diz que o despertar de Athena é um prelúdio para o retorno dos outros deuses, e em breve uma guerra terá início. Por isso, eles terão que reunir os outros cavaleiros de Athena para lutarem ao seu lado. Esse é apenas o começo de uma guerra santa, que infelizmente nunca vai acontecer porque o filme é ruim e não fez sucesso. Cavaleiro do Zodíaco, o começo erra exatamente onde toda adaptação de anime ou até mesmo de jogo erra quando vai pro live action. Tenta agradar uma nova audiência, desconsiderando os fãs e acaba não agradando ninguém. É uma pena porque eu queria muito ver uma saga em live action de CDZ que respeitasse o material original e ao mesmo tempo trouxesse uma nova abordagem para a história, mas enfim, o que acharam do vídeo? Comente aí, o seu comentário ajuda bastante para eu saber se vocês gostam desse estilo de vídeo onde eu trago histórias de animes, filmes e jogos aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda demais no crescimento no YouTube. Valeu por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Se cuida!